Malta, nós temos que falar. Apesar do meu último vídeo ser a explicar porque é que a Tesla está prestes a explodir pela positiva, a curto prazo existem alguns problemas que nós vamos ter que lidar e que vão fazer as ações da Tesla provavelmente descer ainda mais. Não é segredo para ninguém que o Elon Musk tem inimigos bastante poderosos, mas nos últimos tempos ele fez inimigos ainda mais poderosos para adicionar à lista. E o Elon Musk, sendo o Elon Musk, abriu guerra com esses inimigos todos. Os mídias já não gostavam muito do Elon Musk exatamente porque o Elon Musk não gasta dinheiro em anúncios. E como as empresas que gastam mais dinheiro em anúncios são as empresas de carros, literalmente a concorrência da Tesla, isto tem resultado ao longo dos últimos anos em notícias tendenciosamente negativas para a Tesla, mesmo quando a Tesla faz alguma coisa revolucionária. Para além disso, como a indústria automóvel e a indústria petrolífera são das indústrias mais poderosas do planeta, a Tesla tem sido vítima de ataques de short sellers ao longo dos últimos anos também, e isso manteve as ações da Tesla artificialmente baixas durante bastantes anos. Para além disso, o Elon Musk está farto de chamar a atenção para o facto das uniões de trabalhadores dos Estados Unidos serem um monopólio e estarem cobertas de corrupção. Só estes inimigos já chegaram para a Tesla estar sempre cheia de processos ao longo dos últimos anos, mas para além destes inimigos, o Elon Musk detesta o Jeff Bezos e o Jeff Bezos detesta o Elon Musk. Para além disso, são concorrentes entre a SpaceX e a Blue Origin, e apesar de neste momento o Jeff Bezos já não ser o homem mais rico do mundo, ele é dono do New York Times, e isso tem valido ao Elon Musk ainda mais processos e ainda mais notícias negativas. Outro inimigo de longa data do Elon Musk é o SEC, ao qual ele já disse que não tem respeito rigorosamente nenhum e que já lhe chamou marioneta. E como o SEC é quem processa os processos das companhias, o SEC causou problemas ao Elon Musk quando ele fumou ganzas no Joe Rogan, depois teve problemas por ter dito que tinha fundos assegurados para privatizar a Tesla, e à conta disso agora todos os tweets do Elon Musk têm de ser revistos primeiro antes dele os tweetar. Fora a quantidade enorme de processos que tem havido desde então. Mais recentemente, por causa da história da Ucrânia, o Elon Musk decidiu desafiar o Putin para uma luta e ainda ajudou o governo ucraniano ao providenciar a internet ao governo ucraniano para resistir à invasão. E isto valeu ao Elon Musk ameaças por parte do governo russo, e lembrem-se que este é um governo que é conhecido por tratar demasiado bem os inimigos. Como se isto não bastasse, o Elon Musk decidiu comprar o Twitter, fez um monte de críticas à direção do Twitter, e quero lembrar que o Twitter é uma plataforma tendenciosamente democrata, que é o partido que neste momento está na presidência dos Estados Unidos. E como se isto já não fossem problemas que chegam, o Elon Musk ainda decidiu falar mal de todos os políticos, mas principalmente os democratas, e ainda disse que está aberto a deixar o Donald Trump voltar para o Twitter caso a aquisição venha a ser completada. Mas a gota d'água foi no outro dia quando Elon Musk disse que, apesar de ter votado pelos democratas ao longo da sua vida inteira, agora está tão desiludido com o manuseamento dos Estados Unidos que vai votar republicano. Fora o facto de já ter insultado publicamente o Bernie Sanders, de ter chamado senadora Karen à Elizabeth Warren e de estar constantemente a falar mal do Biden. Ou seja, o Elon Musk neste momento tem basicamente todas as pessoas poderosas do planeta contra ele. Tem os mídia, tem a indústria automóvel, tem a indústria petrolífera, tem as uniões de trabalhadores, o Jeff Bezos, o SEC, o Putin, o Twitter, a extrema-esquerda e a presidência dos Estados Unidos. E a cena é que a maioria destas pessoas e instituições estão bastante interligadas entre si e têm retaliado fortemente cada vez que o Elon Musk faz alguma coisa contra eles, mas agora parece que chegamos à gota d'água. E quem nos avisou foi mesmo o Elon Musk, que disse num tweet há poucos dias para esperarmos um monte de ataques contra ele e mais processos ainda. E não tivemos que esperar muito porque a Tesla foi expulsa do S&P 500 ESG, que é um índice que agrega empresas que se preocupam com os trabalhadores e que se preocupam com o ambiente. E quero lembrar que uma das empresas que está nesta lista é a ExxonMobil, que é uma petrolífera, enquanto a Tesla tem literalmente na missão da companhia acelerar a transição do planeta para energias renováveis. Para além disso, o SEC continua a atacar o Elon Musk com processos sem jeito nenhum, que apesar de normalmente não darem em nada ou darem em multas completamente irrelevantes para a Tesla e para o Elon Musk, servem bastante bem para danificar tanto a imagem da Tesla como do Elon Musk. E é engraçado que, apesar de na era do Me Too não ter havido nenhum escândalo sexual sobre o Elon Musk, exatamente no dia a seguir ao Elon Musk dizer que vai votar nos republicanos, há um escândalo sexual em que eu não vou entrar em muitos detalhes porque isto nem sequer tem jeito nenhum, nem quero dar muita atenção a isto, mas supostamente o Elon Musk ofereceu um cavalo em troca de sexo. Isto num caso que supostamente aconteceu há 6 anos e em que a única testemunha é uma assistente de bordo que é amiga da suposta vítima. Pior ainda, esta publicação foi feita pelo Business Insider, cujo CEO está banido há vários anos da indústria financeira por ter feito
Fraude. Basta ter 2 neurónios para fazer o mais 2 e ver exatamente aquilo que está a acontecer neste momento. Isto já costuma acontecer aos ricos. E como o Elon Musk está a provocar várias mexidas de poder por esse mundo fora, como é óbvio, isto tinha que lhe acontecer a ele. E o Elon Musk, sendo Elon Musk, já disse que não se vai ficar e que vai abrir um departamento litigioso na Tesla em que os advogados vão única e exclusivamente responder ao Elon Musk e só ao Elon Musk. E a ideia dele com isto é lutar com unhas e dentes contra todas estas pessoas, mesmo que exista a hipótese de ele perder estes processos, mesmo sendo inocente. E apesar disto ser bastante louvável, isto pode não ser muito bom para a Tesla. Quer gostemos, quer não, a imagem da Tesla está bastante ligada à imagem do Elon Musk e como temos visto nos últimos dias, o Elon Musk está a ser cada vez mais atacado por todos estes inimigos que ele fez. E como o Elon Musk já disse que não se vai ficar, isto provavelmente vai piorar ainda mais. Mas isto não é o fim dos problemas para a Tesla, porque o segundo trimestre deste ano vai ser horrível para a Tesla. Como sabemos, a situação na China não está famosa e o governo chinês tem feito os lockdowns mais restritos de sempre. E à pala disso, a fábrica de Xangai, no segundo trimestre deste ano, teve a maior parte do tempo fechada e neste momento ainda só está a 45% da capacidade. Fora o facto destes shutdowns não terem afetado só a Tesla e estarem a afetar os fornecedores da Tesla. E como é óbvio, mesmo que a Tesla agora estivesse a funcionar a 100%, se não tem peças para fazer os carros, não vai conseguir fazer os carros. Para piorar as coisas, a produção das 4680 não está a evoluir tão rápido como esperado. A fábrica de Berlim só vai começar a produzir em escala a partir de julho, apesar de neste momento já haver um segundo turno na fábrica. E a fábrica do Texas é uma wildcard porque nós não sabemos nada sobre o que é que está a passar lá dentro. Sabemos que a Tesla está a tentar compensar a fábrica de Xangai com as outras fábricas, porque há bastantes relatos que a fábrica da Califórnia da Tesla está a produzir acima da capacidade nos 10 ou 20%. No entanto, a fábrica de Xangai é uma fábrica enorme e quando está a funcionar a 100% da sua capacidade consegue produzir quase 1 milhão de carros sozinha. Ou seja, não te admires muito que a Tesla em julho, quando mostrar os resultados do segundo trimestre, mostre que teve uma produção mais perto dos 280 mil carros do que dos 300 e tal mil. E o problema é que as pessoas já têm andado a dizer que o Elon Musk anda distraído com o Twitter e anda a perder o foco com a Tesla. E quando saírem estes números do segundo trimestre, se os números forem realmente piores que o primeiro trimestre, as pessoas vão juntar 1 mais 1, vão fazer 2, e apesar de eu e tu sabermos que não é verdade, são os mídias que controlam a opinião das pessoas, e como vimos já há bocado, os mídias são um dos inimigos do Elon Musk. Ou seja, visto que o Elon Musk neste momento está em guerra com uma data de pessoas poderosas, e que o segundo trimestre não vai ser tão bom como o primeiro, não te admires nada que ao longo dos próximos meses comeces a ver um monte de notícias negativas sobre a Tesla, sobre o Elon Musk, e consequentemente que as ações deixam ainda mais do que aquilo que já desceram. Agora, se tu és realmente um investidor a sério, isto é ótimo para ti. As ações da Tesla neste momento já estão a um ótimo preço. Agora imagina o quão ótimo preço é se elas continuarem a descer. A menos que já tenhas alguns milhões na Tesla neste momento, à partida ainda queres comprar mais antes que a Tesla suba imenso. E tal como eu expliquei no meu último vídeo, a Tesla tem um monte de coisas para acontecer ao longo dos próximos anos e mesmo até a curto prazo que tem potencial para levar a Tesla para o dobro, triplo ou quádruplo. E isto falando a médio prazo, porque a curto prazo temos no terceiro e quarto trimestres deste ano as fábricas da Tesla finalmente a atingirem uma escala massiva e como é óbvio quando saírem os resultados desses trimestres vamos ver muito provavelmente a Tesla a começar a explodir para cima. O que é importante lembrar é que a Tesla tem dinheiro suficiente para fazer o que quiser e não está dependente do preço das ações para continuar viva e para atingir todos os seus objetivos. E nem os lockdowns da China vão durar para sempre e como vimos no passado estes ataques de pessoas poderosas também não duram para sempre. Ou seja, se és um bom investidor, isto é uma ótima oportunidade para aumentar a tua posição na Tesla. De qualquer forma é importante estarmos cientes de todos os problemas das nossas empresas e a curto prazo a Tesla tem bastantes problemas para enfrentar. A minha recomendação de hoje é o Sasha Yanchin, aposto que não disse bem este nome, mas é este gajo que está aqui e ele faz vídeos sobre investimentos, mas maioritariamente sobre a Tesla porque é a sua maior posição. Ele é bastante regular e os seus vídeos são bastante detalhados, aposto que é uma grande adição à tua pesquisa, mas o aviso está feito, a recomendação também, da minha parte é tudo, portem-se bem e até à próxima.